Prontinho. Então, meninas, sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre como vender menos e ainda assim a gente poder lucrar mais do que, às vezes, uma pessoa que vende muito mais em volume, né? E não tem, ou então acaba igualando com uma pessoa que vende menos, mas consegue o mesmo valor ali em lucratividade. Então, hoje a gente vai ver isso. Deixa eu só alinhar a minha paginazinha aqui, só minimizar ela aqui. Estou com duas. O primeiro passo para a gente começar a ver e pensar dessa forma é a pessoa está sentindo frio, está sentindo calor, está tudo errado aqui, a menopausa está atacada hoje. Agora deu calor. Mas o primeiro passo para a gente conseguir pensar como que, mesmo eu não tendo volume de venda ainda tão grande da forma que eu queria, como que eu posso ainda assim lucrar mais? E aí o primeiro ponto vai ser a mentalidade. E é isso, é em tudo na nossa vida, tá? A mentalidade, a forma como a gente pensa e a forma como a gente quer lidar das coisas, não vai ter um resultado positivo se a gente não mudar a nossa forma de pensar. E eu falo isso porque não adianta a gente trazer estratégias mirabolantes, não existe uma bala de prata, sabe, algo, nossa, a gente não consegue, não vai descobrir a roda aqui, mas algo que eu posso dizer que vira uma chave, e as chaves são chaves, na verdade, gente, que vai assim, ó, aos poucos, vai virando aos poucos, não existe, pum, nossa, o mundo se abriu e agora eu estou expert em tudo, eu vou conseguir o resultado positivo em tudo. Não é assim que acontece. Seria ótimo se fosse, né? Mas não é. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, vocês estão conseguindo, tá bom para poder visualizar aí direitinho? Acho que sim, né? Deu para. Sim. A primeira coisa que a gente precisa entender é sobre a mentalidade de uma pessoa de CLT, a mentalidade, por exemplo, porque às vezes a gente começa a empreender, mas a gente ainda fica com uma mentalidade entranhada do CLT dentro da parte do empreendedorismo, dentro da parte onde você é empresária. E isso é muito comum, principalmente quando a gente ainda está inserido no CLT e está empreendendo ao mesmo tempo. Só que a gente precisa, é como se fosse aqui, ó, desvincular uma da outra. No CLT, a gente quer o quê? A gente quer algo fixo e a gente quer algo imediato, certo? E aqui, ó, também no CLT, a gente quer o quê? Evitar risco. Tanto que e a gente sabe por que a gente quer isso? Porque a gente foi adestrada para isso, vamos dizer assim. Eu não sei vocês, mas a gente não é ensinado a empreender, a ser empresário na escola, em casa, a não ser que você veio de uma família que já eram empreendedores, que tem uma visão empresarial muito boa. Aí sim você pode ser doutrinado, vamos dizer assim, para essa área. Se não for assim, normalmente a gente cresce escutando o quê? Olha, estuda para você arrumar um emprego bom. Faz uma faculdade para que você consiga um emprego bom. É ou não é verdade? Então, nosso cérebro, ele é moldado, a nossa visão ela é moldada para quê? Para a gente ter um fixo imediato e para a gente evitar riscos. Carteira assinada é mais seguro, né? E concurso, estabilidade, né? Então, a gente é moldado para isso. Já no empreendedorismo, a gente tem que ter uma mentalidade de empresária. E como que é a mentalidade de empresária? A gente precisa pensar em médio e a longo prazo. E aí, olha como é difícil, né, a pessoa sair, caraca, mas é um fixo e, tipo, eu só preciso esperar 30 dias, cara, e o dinheiro cai na minha conta. E aí eu começo a empreender, e aí eu tenho que ter um resultado a médio e longo prazo. Dói, porque a vida inteira a gente foi ensinado que a segurança é o quê? É o formato do CLT.
Então, por que que muita gente desiste? Por que que muita gente se desmotiva? Porque o resultado dentro do mercado empresarial, dentro do âmbito de empreendedores, ele vai vir com médio e longo prazo. Não existe existe, até pode existir alguém que começou a empreender pouco tempo e, de repente, ela conseguiu explodir rápido. Mas, gente, isso não é a regra, isso é uma exceção. Dificilmente isso acontece. E a gente precisa ter essa noção. Então, na mentalidade de CLT, a gente quer o quê? Evitar riscos. Na mentalidade empresarial, a gente não quer evitar o risco, a gente quer calcular o risco para que a gente tenha resultados melhores. Agora, é certo que aqui, esse fixo, aqui no fixo no CLT, aqui na mentalidade empresarial, ele já não será um fixo. Ele provavelmente, né, em sua maioria, ele vai começar menor ainda do fixo do que você tem aqui, porém, ele vai alavancar muito mais do que esse fixo que você tem lá no CLT. Se assim não fosse, a gente não veria tantos empresários bem-sucedidos, porém, quando as pessoas vão entrevistar e eles vão dar ali, né, o testemunho deles, vão falar sobre a história deles, todos eles têm uma história de que no começo não foi igual eles estão, né, na data presente. Então, antes de eu apresentar qualquer coisa aqui, eu preciso desvincular essa mentalidade do mundo empresarial, do mundo de empreender, para uma mentalidade de CLT. Porque se eu venho com essa mentalidade de CLT, e vocês vão entender nos próximos passos por quê, eu não consigo dar sequência aos processos que eu preciso fazer para ter sucesso no meu negócio. E sucesso que a gente fala, como a gente está falando de negócio aqui, né? A gente está falando de lucro. Para ter uma lucratividade boa no meu negócio, eu preciso entender essa questão de mentalidade. Alguém concorda, discorda, acha que não tem nada a ver, acha que é isso mesmo, alguém quer acrescentar algo? Super concordo. Show. Eu falo isso, gente, eu por anos e anos. Se alguém falasse assim, empreender comigo, eu falei, pelo amor de Deus, gente, eu prefiro segurança, eu prefiro ter o meu certo ali todo mês. Antes, um ditado, antes um passarinho na mão do que dois voando. E por aí vai, né? A Adriana quer falar? Pode falar. Levantou a mão? Não, assim, eu concordo com tudo que você falou, que realmente a gente não foi, eu, por exemplo, não fui criada com a mentalidade de empreendedor, de empreendedora, né? Mas, assim, é ruim a mentalidade de CLT? Porque tem gente que realmente, assim, ela não vai ser empreendedora. Até que se ela forçar, o negócio não vai dar muito... Ela não tem aquele dom, aquele jeito para ser, por mais que ela não tem nenhum ânimo, né? Ela já desanima de fazer. Então, é aquela pessoa que seja conformada. O ser conformado com a CLT, eu acho errado, né? Eu acho que você não deve se conformar com nada que seja só aquilo ali, pronto, eu não mereço mais, eu não faço mais e nasci desse jeito, vou morrer desse jeito, vou aposentar só com aquilo ali. Realmente, a minha visão ampliou bastante depois que eu saí do CLT. Mas eu ainda acho assim que o CLT é importante que ele exista. Eu acho importante que existam pessoas CLT. E sempre existirão. Sempre existirão. Pode ficar. Você pode ter certeza disso. Por quê? Empreender é para todo mundo, mas nem todo mundo é para empreender, vamos dizer assim. Por quê? Porque ele vai ter esses desafios que a gente viu agora aqui já na questão da mentalidade. Então, assim, não é que, ai, Deise, mas o CLT é ruim? Não. Depende do que você quer para você. Se você quer a estabilidade, a segurança, que a gente sabe que é ilusória,
que não tem nada de estabilidade, nem de segurança, e hoje em dia você não sabe nem se você conseguirá se aposentar, porque você paga o INSS. É isso mesmo. Tem gente que acha que o nosso negócio é pirâmide, né? Existe pirâmide maior do que o INSS? O INSS, quem paga os aposentados hoje, somos nós que somos contribuintes, né? Quem paga aí a contribuição para o INSS. Porém, só Deus sabe se nós vamos conseguir alcançar esse benefício. Então, assim, os jovens de hoje pagam os idosos, paga o INSS, que paga os idosos que já se aposentaram lá atrás. Quando chegar na nossa vez, é muito difícil que a gente consiga, porque além dela estar falindo, a taxa de natalidade de jovens que trabalham hoje é bem menor, porque as pessoas têm menos filhos hoje. Então, provavelmente, você não vai conseguir. Então, a pergunta que a Adriana fez, é errado o CLT? Não, depende da visão que você quer, que você tem e que você quer para a sua vida. Então, se você quer uma vida que eu ganhe ali um salário comercial, para mim tá bom, quando eu me aposentar, não tem problema eu não ter dinheiro para pagar meus medicamentos, eu não quero ter um plano de saúde, eu não quero comer algo diferente no fim de semana, eu nunca pretendo viajar. Então, assim, são coisas que dificilmente você vai ver uma pessoa que trabalha em CLT, principalmente nos comércios hoje em dia, que você vai ver que ela tem a possibilidade de realizar essas coisas que, hoje em dia, são coisas simples, né, de se fazer, mas nem todo mundo tem acesso. E aí, eu volto com uma pergunta. Alguém aqui conhece, pode existir, mas muito pouco, alguém aqui conhece alguém rico, que trabalha em CLT? Me diga o nome de uma pessoa rica que ela é CLT. Alguém pode dizer? Conhece? Rica? Que tenha pelo menos aí 1 milhão. E 1 milhão não é muito dinheiro não, tá, gente? Ô, Deise, até porque a pessoa que trabalha no CLT, ela tem que cumprir as regras que impõem para ela. E quando ela empreende, se ela pensar assim, eu vou trabalhar 12 horas por dia vendendo, sair, e ela vai o quê? Ela só vai ter mais lucro, entendeu? Então, a gente, às vezes, quando obedece um chefe, a gente tem que fazer tudo que ele quer e pronto, acabou. Não tem como você chegar lá e falar assim, ô chefe, eu tive tal ideia, ele não vai querer que você coloque a ideia em prática. Eu posso trabalhar mais, dar o meu melhor? Ele vai falar, você vai continuar ganhando esse salário e pronto, acabou. Exatamente. Você não tem como crescer, né? A Adriana botou aqui que ela conhece um rico funcionário público da Receita Federal. Adriana, ele pode ter uma vida muito boa, confortável. Rico, diferente. Estou falando rico no quesito um Flávio Augusto, um Joel J, uma pessoa que hoje trabalha com vendas, mas que é rico, milionário, rico mesmo. Ele pode ter uma vida boa, mas rico, riqueza mesmo, eu sinceramente não conheço. Mas, até porque é difícil. Mas, enfim, tá com a mãozinha levantada, quer falar, Adriana? Pode falar. Eu acho que levantou e deve ter esquecido de abaixar. Então, vamos lá. Outra parte para a gente ter isso aqui, ó, como vender menos, mesmo vendendo menos e ainda ter um lucro maior. É a gente fazer o quê, gente? Investir com inteligência. É outra coisa que quem tem mentalidade de CLT tem muita dificuldade em investir. Investir em guardar dinheiro, investir no seu negócio, investir em produto, alguma coisa que dá um frio na espinha de algumas pessoas. Deus, fazer uma pronta entrega, só posso fazer pedido se tiver já encomenda aqui, porque Deus me livre fazer uma pronta entrega. E se eu não vender,
Eu também pensava assim, tá, gente? Tô falando isso tudo aqui, já passei por isso tudo aqui, tá? Esse processo aqui já passei. E dá um frio na espinha, que, meu Deus do céu, Deus que me livre a fatura vencer e eu não ter o dinheiro. Esse medo excessivo de aproveitar as oportunidades. Por quê? Porque a gente ainda não acredita na gente. Tem muita coisa que eu tenho que trabalhar ainda. Por quê? Porque a gente não acredita que a gente vai conseguir. Aquele mês vai acabar e se eu não conseguir falar com alguém, certa vez alguém me perguntou assim, qual o risco que eu tenho de entrar nesse negócio? E eu respondi para ela, o risco é você. O risco é todo você. Se você fizer, você tem o risco de dar muito certo. E se você não fizer, você tem o risco de dar muito errado. Não tem como mensurar isso. Isso eu falo por quê? Porque a gente tem pessoas que vai ter um resultado muito bom, positivamente, e outro não tem resultado muito ruim. É um negócio? Não. É a forma como a pessoa lidar com aquilo que ela se comprometeu a fazer. Então, como que é desinvestir o lucro de forma que você compra? Entrou um pezinho aqui, ó. Peraí. O lucro começa da forma que você compra, tá? Porque a gente acha que o lucro é só a quantidade de venda que a gente faz. Eu vou dar um exemplo para vocês disso daqui, tá? Por exemplo, quando a gente compra o produto com maior desconto e a gente investe na promoção, a pessoa faz o mapa correndo, a gente investe, a gente compra um produto e aí a gente compra ele com maior desconto. Desse, o que é com maior desconto? Eu vou comprar com 40% de desconto, certo? E aí eu ainda pego e invisto o quê? Num produto que está na promoção e compro ele com maior desconto, que é 40%. E aí eu coloquei um exemplo aqui, ó. O exemplo da base, porque a gente tem vários outros produtos em promoção esse mês, mas a base a gente sabe que ela vende muito bem. Então, vou dar o exemplo da base. Quando a gente compra uma base com desconto maior, que é de 40%, e a gente também investe nessa promoção, que é a da base, o que acontece? Vamos ver aqui um exemplo de 40%. A gente está comprando a base, para quem compra com 40%, e na promoção ainda, cada base vendida, mês que vem, se bem que tem gente esse mês mesmo que já vende, por exemplo, Eliana, ela vende a base valor normal, R$ 79,90. Estando na promoção, não, ela vende R$ 79,90. Mas pode fazer isso? Pode. O negócio é dela, é independente. O valor que está na revista é sugerido. Se ela quiser vender na promoção, ela vende. Se ela não quiser, também é opção dela, tá? Então, vamos supor, mas para quem quer ficar mais segura a partir do mês que vem, vamos dizer assim, lembra do médio e longo prazo? Médio e longo prazo. Por isso que eu estou falando, cabeça de empreendedor. Então, o que a gente vai fazer? Esse mês eu compro uma base que está na promoção e ainda compro com 40%. Cada lucro numa base, a partir da semana que vem que eu vou ter, é de R$ 41,56. Aí você pode olhar isso daqui e falar assim, 41,56 não é tanto dinheiro assim. E aí vocês sabem qual é a média? Botei aqui só uma curiosidade para vocês. Quanto que uma pessoa que trabalha no comércio hoje, ela ganha por dia, em média, isso daqui, ó, tá? Se for nessas lojas todinha aqui do centro, R$ 53,33 para ela trabalhar o dia inteiro. O dia inteiro de trabalho. 8 horas por dia. Talvez ela trabalhe mais e às vezes ela nem ganha hora extra. E aí, o que acontece? Quanto tempo você leva para vender uma base? Você leva 8 horas para vender uma base? Então, assim, a gente precisa parar e fazer esses cálculos aqui. E aí, o que acontece? Aí, olha só, a cabeça de empresário. Vamos supor, a gente aqui está falando do âmbito Mary Kay. Um empresário, ele contrata a Mariazinha para trabalhar na loja dele e vai pagar ela por dia R$ 53, certo? E aí a Mariazinha, que vai ficar lá 8 horas, ela pode vender pelo menos umas 10 bases, porque ela vai ficar 8 horas, então vão entrar pessoas lá dentro. O que a cabeça de mentalidade de empresário está pensando aqui? Com a Mariazinha trabalhando para mim, ela vai me fazer lucrar uns 400 e poucos reais no dia, eu
pago no dia para Mariazinha R$ 53 e ele tem um lucro de 300 e alguma coisa. Isso é uma cabeça de empresário. Então, a pergunta que a Adriana fez lá no início, é ruim trabalhar em CLT? Não, desde que você não tenha nenhuma ambição. E levando em consideração que ambição não é ganância. Ambição é você querer uma vida melhor do que você tenha hoje. É diferente. Ambição é eu querer melhorar a minha vida a cada dia. Sair da zona de acomodação a cada dia. Por quê? Tem gente que não quer sair da zona de acomodação, mas ela deseja. Ai, gente, se eu pudesse agora, eu estava lá na Maldivas. Ai, se eu pudesse agora, eu tinha saído desse ponto de ônibus, ficar esperando esse ônibus. Aquele... Então, o que eu estou falando é o seguinte, é ruim CLT? Não, desde que isso esteja muito claro e confortável para você, desde que você não deseje uma vida melhor e para você está tudo bem, não tem problema. Mas é o que eu falei, nem todo mundo vai empreender, nem todo mundo aguenta esperar a longo prazo. Então, se você não aguenta ter uma visão, uma mentalidade de empresária, se você não aguenta pensar a longo prazo, o que vai acontecer? Você vai ser essa pessoa aqui, ó, que vai ganhar R$ 53 para trabalhar o dia inteiro. Enquanto alguém está ganhando em cima de você 5 vezes mais. Então, é só uma questão de opção. Essa é a cabeça diferente de uma pessoa de mentalidade CLT e de uma pessoa de mentalidade de empresário. O empresário está errado? Não. Por quê? Porque ele está arriscando. Ele está comprando mercadoria e está botando lá. Ele não está pensando, meu Deus, se eu vender, se eu não vender. Meu filho, até o Brasil deve hoje em dia. Hoje em dia não, né? Há muito tempo. O Brasil deve, todo mundo deve. E às vezes, eu não estou falando que tem que dever não, tá, gente? Eu estou falando de arriscar. Aí a gente fala assim, mas eu não tenho dinheiro. E aí a gente tem que parar para pensar no seguinte, será que realmente eu não tenho ou eu estou investindo em coisas que eu não deveria? Porque às vezes a gente vê uma blusinha, ai, tá na promoção, aproveitar. Sandalinha, essa sandalinha tá na promoção. Gente, no meu início, eu deixei de comprar muita coisa para mim, pessoal, porque eu olhava assim, nada, vou juntar isso daqui, já vou investir, vou comprar isso daqui, fazer um pedido maior, vou aproveitar essa promoção aqui. E aí, a gente precisa ter essa mentalidade de crescimento. Pode falar, Milena. Aproveitar para ganhar. Milena queria falar, mas baixou a mão? Foi, é porque eu estava tentando abrir aqui o microfone. Ah, tá. Só para compartilhar com vocês, esses dias a gente estava no shopping, eu estava com meu esposo, e aí acho que é Sonho dos Pés, estava com uma placa grande, assim, escrito até 60% de desconto. Aí, qual que é o ímpeto, né, de uma mulher que gosta de... Quem não gosta de uma blusinha, de uma sandalinha nova, né? Aí, quando eu olhei aquilo, eu falei assim, cara, 60% de desconto. Aí na minha cabeça assim, vou lá só dar uma olhada, que a gente sabe que não dá uma olhada, a gente sempre quer comprar pelo menos um chinelo, né? Aí eu olhei assim, daqui a pouco veio aquele pensamento assim, pensamento bem Julius. Tipo assim, se eu não comprar, eu vou ter um total de 100% de desconto. E aí eu parei para refletir que, na verdade, eu não estou precisando de uma sandália, não tanto assim, para sair comprando assim, sem pensar, sem me programar. E aí eu pensei nisso agora quando você falou. Aí eu queria aproveitar para falar também, lá na imobiliária, tem uma amiga minha que trabalha comigo, e aí essa semana ela estava falando sobre projetos, né? Coisas que ela quer fazer. Ela tem o sonho de viajar para a Bahia e ela quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ela quer viajar para a Bahia, ela quer comprar um celular de 10 mil, ela quer. E foi falando um monte de coisa. Aí eu falei assim, tá, mas como é que você pretende fazer isso ganhando um salário mínimo? Você já está se planejando? Você tem renda extra? Porque não tem como. Aí ela falou assim, não, mas Deus vai me ajudar, não sei o quê. Eu falei, ó, me perdoa. Eu falei para ela, eu falei assim, olha, você me perdoa, mas a única chance que você tem de fazer isso é se você não comprar absolutamente nada durante todo esse ano, e mesmo assim vai ser muito difícil, porque
Como que você vai? Aí ela, você quer saber? Aí a pessoa, eu falei, você já pensou em empreender, em vender alguma coisa, entrar num negócio? E aí ela falou assim, mas eu não sei vender, não sirvo para isso, já descartou. Aí eu pensei, tipo assim, e quer um celular de 10 mil e viajar para Bahia. Aí eu fiquei tipo assim, meu Deus. É isso que eu tô falando, não tem problema nenhum a pessoa CLT, desde que ela esteja absolutamente conformada com o nível de vida que ela vai levar para a vida inteira. E por isso, gente, a Bíblia diz, sabe o quê? Os pobres sempre existirão. Existe isso em Deuteronômio, existe isso quando Jesus falou. Então, fique tranquilo, sempre vai ter mão de obra, porque nem todo mundo está afim de pagar o preço. Tem gente que ela precisa ser ordenada, mandada, direcionada por alguém. E eu não estou aqui para falar mal dessas pessoas, eu só estou explanando para ver se realmente é isso que vocês, né, querem. A minha função como líder aqui é trazer estratégia, mas trazer a consciência. Porque não adianta nada eu vir aqui e falar um monte de estratégia legal e você não entender por que você não fez. Então, assim, e a gente precisa, eu gosto de coisa que me tira, sabe, da zona ali de acomodação, para assim, caraca, tô agindo assim porque isso te faz sair do lugar, sabe, te faz pensar de maneira diferente. Então, eu preciso trazer essa situação, porque que, graças a Deus, eu tive resultados e tenho resultados bons hoje em dia. Eu não espero ninguém me encomendar nada para poder fazer um pedido. Deise, mas você já tem dinheiro. Aí a gente volta naquilo que, inclusive, a Milena também contribuiu aqui com a gente. Às vezes, gente, eu quase não como fast food, assim, né? Mas, um hambúrguer hoje, será que acha por menos de 20 reais uns negócios desse assim? Aí você leva. Se você coloca isso todo fim de semana, né? 2 pessoas ali, porque normalmente a gente não gosta de comer essas coisas sozinha, a gente gosta de comer com a companhia, com alguma coisa. E você coloca isso daí na ponta do lápis, caraca, isso daqui no final do mês, eu poderia ter feito um investimento com isso aqui. Então, assim, não tem, se você não nasceu herdeira, não tem jeito, você vai ter que abrir mão de alguma coisa para você crescer na sua vida. E aí, senão a gente vai ficar nessa mentalidade aí, ilusória. Por exemplo, a amiguinha da Milena. Mas Deus vai me ajudar. Deus já te ajudou a nada. Deus te deu um cérebro que funciona, Deus te faz sair da cama todos os dias, Deus está te dando vitalidade, só que você quer ficar na zona de acomodação. Então, eu sinto muito te dizer, a não ser que tu jogue na loteria, tenha muita sorte, você ganhe, e aí você vai conseguir fazer todos esses sonhos. Tirando isso, não é falta de fé, aí é burrice mesmo, porque a conta não bate. Matemática é matemática, a gente não tem como discordar. Tá? Então, a gente viu aqui o exemplo da gente comprando uma base com valor na promoção, né, de um produto na promoção, porque essa foi a estratégia que eu sempre fiz. Se é um produto que eu sei que vende bem, está na promoção, minha filha, eu quero fazer uma pronta entrega desse produto, que eu sei que eu vou lucrar mais. Então, a partir de semana que vem, a gente já está ganhando em cada base mais de R$40, para quem faz pronta entrega aí de 40%, certo? E aí, só para ter uma noção de quando a gente faz aqui, ó, é uma mesma base. A mesma base que eu entrego, que eu posso lucrar 41, comprando com 25%, eu vou lucrar 19,97. Talvez eu tenha o mesmo trabalho, até para entregar. Mas percebe como, por exemplo, se eu comprei com 25%, a Milena comprou com 40%, é óbvio que a Milena... Eu tenho que vender 2 bases para ter o mesmo lucro que a Milena está tendo. Então, isso aqui é um exemplo de quê? De investimento com inteligência. Não importa se eu vou vender, normalmente, o que eu costumo fazer? Eu compro pelo menos para eu ter base para trabalhar uns 6 meses. E eu fico trabalhando ali pelo menos uns 6 meses. Desde eu estou começando, não tem. Eu entendo, tá? Não estou falando aqui para sair todo mundo loucamente comprando, não é isso. O que eu quero que vocês entendam é a estratégia por trás da coisa e também se conscientizar que no início a gente precisa abrir mão de algumas coisas, porque a gente quer começar a empreender hoje até a vida de rico amanhã. Gente, não funciona assim em nenhum lugar da face da terra. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe.
E é esse período de plantio que a gente não quer, sabe? O processo que a gente não quer se permitir passar. E vou te falar, eu aprendi muito, cara, na minha vida, com o processo do empreendedorismo, trazendo isso para a vida, para relacionamento, para filho. A gente vai plantando relacionamento com Deus. É tudo isso, gente. É plantio. E aqui não tem como falar de mentalidade, não tem como falar de como ganhar mais, né, investindo menos, sem ter isso aqui, ó. Isso daqui é a desgraça hoje das famílias brasileiras. Administração financeira, educação financeira são coisas, e adivinha, você também não aprende na escola. Porque a intenção do governo é te deixar burra mesmo. É te deixar tapada mesmo, dependente mesmo, de um Bolsa Família mesmo, um pé de meia mesmo, um vale gás mesmo. Isso é um atestado de quê? De incapacidade mesmo. Olha só, você não tem capacidade de fazer o seu próprio dinheiro. É isso que muitas das vezes, eu não estou falando aqui de partido 1, partido B, não estou falando disso não, tá? Mas é essa daqui que o povo quer implantar na nossa cabeça. E por quê? Gente, seria algo simples, um básico, entrada, saída, o que sobrou. Eu ganho 1.000, então eu não posso gastar mais que 1.000. Mas ninguém te ensina isso. Essa realidade é tão grande que o que mais a gente vê, e que eu tenho visto, são gente, inclusive, de dentro da igreja, endividada, devendo, esturricada, por falta de conhecimento, por achar que está tudo normal. E aí você fala para essa pessoa, como a Milena falou, você vai precisar fazer renda extra, porque hoje em dia não tem como. Você vai precisar criar uma renda de algum lugar. Ah, não leva jeito com isso não. Mas o nome está lá, ó, já está protegido, né? Porque o Serasa, ele, na verdade, ele protege seu nome de você mesmo. Então, gente, educação financeira na questão da sua empresa. O básico, tá? Basiquinho. Reinvestir o lucro no seu negócio, tá? Pelo menos uns 6 meses. Sabe quanto tempo que as empresas grandes levam para poder, normalmente, tirar o seu valor que ela investiu ali, para ela receber de volta? Normalmente, franquias, quando você investe em uma franquia, você tem que trabalhar ali 2 anos sem tirar 1 centavo. Até aquele negócio conseguir se pagar para você tirar o seu dinheiro de volta. Na verdade, começar a tirar alguma coisa de lucro. Tem uma aula aqui que eu fiz um passo a passo se a pessoa reinvestisse o valor dela, mesmo começando com um pedido pequeno e depois fosse aumentando esse pedido, reutilizando o valor do seu lucro. Inclusive, a Adriana, na época, até disse, na época da aula, ela falou que não tinha conseguido, e eu fiz uma pergunta para ela se ela tinha separado as contas, né? A gente vai ver isso aqui também, separado as contas do negócio da conta dela. E aí ela disse que utilizou o dinheiro para outra coisa, e aí a gente identificou que o erro foi utilizar, que é isso aqui, ó, separar a conta do seu negócio da sua conta particular. Seu negócio é seu negócio, o dinheiro do seu negócio não é seu. Por quê, Deise? Porque você embola tudo, daqui a pouquinho o gás acaba, passou na padaria, viu um pão, alguém, sei lá, aconteceu alguma coisa, te pediu um dinheiro emprestado, você fez um Pix, no final chegou a fatura do seu cartão e você não tem o dinheiro para pagar o custo do seu produto. E aí, o que acontece? Ai, me enrolei nesse negócio. Para mim não deu certo, me enrolei toda. Eu compro produto por 60, eu vendo por 100, logo eu tenho 40 para mim. Isso é matemática. Então, não é que o negócio enrola, é a gente que não faz a administração financeira. Certo? Então, separar a conta da empresa, do seu negócio e do seu particular, tem que ser conta diferente. Fazer, gente, um fechamentozinho básico. E agora tá mais fácil, tá? Porque lá no grupo, colocando daquele jeito, pelo menos você já sabe o que vendeu. Mas você só vai ter que botar ali qual foram as despesas que você teve e qual foi o lucro. Né? Deise, mas estou pagando na fatura ali do cartão. Você pode fazer uma projeção também. Ah, para junho, quanto que eu vou ter para pagar, quanto que eu já vendi, como vendi parcelado, quanto que eu tenho ali para receber e fazer essa projeção. Gente, não precisa ter computador para isso. A gente consegue fazer isso numa folha de papel, sabe? Um caderninho, você consegue fazer isso.
O analógico, ele ainda funciona, tá? Lucro da empresa não é seu, como eu falei, mas desde aí, quando que eu tiro alguma coisa para mim? Depois de um período que você determinar que você vai usar o seu valor para reinvestimento, o que você vai fazer? Você vai determinar um prolabore para você. Em porcentagem, por exemplo, eu vou querer pelo menos ter 30% do valor do lucro, eu tenho que tirar para mim. Aí você vai determinar, 20%, 10%, 40%. Aí você vai precisar aumentar o valor da sua retirada. O que você vai fazer? Você vai aumentar só a porcentagem? Não. Você vai aumentar as suas vendas. E aí você aumenta o seu salário. E aos poucos você vai assim. Sabe, esse dia eu ouvi, acredito que muitos de vocês devem conhecer aqui o Flávio Augusto. Há pouco tempo ele comprou acho que um jatinho, um avião particular. Esse homem ele andava de ônibus no Rio, vendendo, batendo porta em porta, enfim. E foi há pouco tempo, só que ele já é milionário, bilionário, há muito tempo. E aí perguntaram para ele por que ele não teve essa iniciativa antes, porque ele viaja muito, né? E ele falou que só agora, olha só, gente, ele poderia ter comprado há muito tempo, mas ele disse que só agora ele viu que ele poderia fazer esse investimento, né, comprar esse bem para ele, desculpa qualquer coisa, porque é dele, né, sem afetar a empresa dele, ou seja, sem matar a galinha dos ovos de ouro dele. Então, ele fala que tudo que ele gasta hoje, ele continua produzindo, ele não mexe mais nada lá da empresa, e por isso que esse homem está crescendo a cada dia. Aí a gente vai para aquela mentalidade, meu Deus, para que tanto dinheiro? Vocês acham que essas pessoas, gente, essas pessoas ajudam muita gente? Quanto mais a gente tem, se a gente realmente tem uma mente boa, generosa, você só pode... nossa, se eu tivesse dinheiro, eu ajudava. E por que a gente não tem dinheiro? A gente não ajuda porque não tem dinheiro, mas também não procura ter. Essas pessoas ajudam muitas outras pessoas. São muitos trabalhos, são muitos projetos sociais. E a gente tem que orar para essas pessoas a cada dia para que realmente, porque sempre, como a palavra diz, os pobres sempre existirão. E a Bíblia também fala, melhor dar do que receber. Então, que a gente seja essas pessoas que a gente vai dar. Porque a gente precisa, né, buscar isso para quem quiser. Quem não quiser, tá tudo bem, né? E quando eu falo aqui CLT, gente, eu não tô falando, não vai mais CLT. Não, vou levando os dois juntos ali, ó. Vou levando os dois juntos, até que chega uma hora, opa, agora eu não preciso mais ser dependente disso aqui. E aí eu posso chutar o balde e continuar crescendo e sendo dono do meu próprio tempo, das minhas horas de vida, sem ter que vender meu tempo. Outra coisa, capital de giro. Ó, primeiro vamos terminar essa abinha aqui. O lucro, né, o valor de prolabore, a gente já falou. Capital, amém, né, Milena? Amém. Capital de giro. O que é capital de giro? É uma porcentagem que você tira do lucro da empresa e vai depositando ele. Gente, Nubank e Inter hoje, você pode fazer várias caixinhas. Tá? Eu faço várias caixinhas. Lá, tem caixinha meu, tem uma caixinha de viagem, tem caixinha para pagar o meu carro. Sempre tem uma caixinha. Eu tenho uma caixinha da coloração pessoal, que é o outro negócio que eu tenho. E assim eu separo as minhas coisas. Tem que haver organização. Dá muito trabalho. Não dá muito trabalho, faz parte do seu trabalho. Então, a gente precisa colocar isso na cabeça. E outra coisa, ter uma reserva. Mercado Pago também, a Adriana está falando aqui. Então, assim, o que é capital de giro? É uma reservinha, caixinha da Automake, Adriana. É uma reservinha que você vai fazer para a sua empresa e deixar ali. Não sei se vocês já ouviram, assim, empréstimo de banco de capital de giro. Tem gente que não tem um capital de giro guardado próprio para poder reinvestir no seu negócio. E aí ela vai no banco e pega o dinheiro emprestado para poder conseguir fazer a empresa dela continuar girando. É uma opção? É uma opção, mas você paga juros para o banco. Quando você consegue fazer um capitalzinho de giro, que é seu próprio, tem um dinheirinho ali, opa, meu Deus do céu, esse mês eu não consegui o dinheiro todo da fatura, mas tem um dinheirinho lá guardado. Eu vou pegar emprestado da gente mesmo, sabe? E depois você vai repor, tá? Você usa e depois repõe. Então, de suportar pelo menos 3 meses o quê, Dê? Se você vende 2.000, você pelo menos consiga juntar ali 3 vezes aquele valor. E vai deixando ali, e vai rendendo, e vai rendendo. Gente, isso é libertador, isso é bênção. Porque
Quando a gente não precisa ficar correndo atrás do dinheiro o tempo inteiro, você consegue pensar melhor, as coisas fluem, você não fica muito preocupado, você, sabe, não fica com taquicardia, você não fica preocupado, você não fica desanimada, sabe? Tipo, você continua fazendo o seu, fazendo que, não é que você vai ficar parado, mas você continua fazendo o que é preciso fazer, sem ficar nessa loucura. Ai, tem que fazer dinheiro, tem que pagar a fatura do cartão, e aí a gente começa nessa neura, parece que tudo começa a desandar, parece que as clientes não começam a querer nada. Por quê? Essa energia ruim, sabe? Esse negócio de... Parece que a gente consegue deixar transparecer para o cliente, pelo amor de Deus, compra de mim que eu preciso pagar a fatura do cartão. Então, a gente precisa mudar isso. Deise, é assim? Não, mas eu sei que é possível, eu sei que tem como fazer. Gente, se eu não acreditasse nisso com todo o meu coração, eu não falaria isso para vocês. E às vezes algumas pessoas falam assim, mas você tem um marido que não sei o que, gente. Quando eu comecei, meu marido, a gente tinha uma pasta desse tamanho vermelho, que era cheio de conta, assim, ó, saindo. A gente escolhia qual que era que a gente ia pagar, porque estava mais perto de ser cortado. Então, assim, são coisas que a gente vai construindo, não é da noite para o dia, mas é possível. Outra coisa, para a gente conseguir resultado bom, análise dos resultados. Se você não analisa nada, como é que você sabe se a ação que você fez deu certo? Aí tem gente que pode falar assim, já fiz aqui, ó. Tá vendo? Não deu para pagar a fatura. Meu Deus, comprei aqui, ó. Tá vendo? Vendi só isso, não deu para pagar a fatura. Ótimo, essa é a análise que você fez. Só que uma das análises que a gente tem que fazer antes dessa é isso aqui primeiro. Quantos clientes eu abordei? Quantas mensagens eu enviei? Quantas postagens eu fiz? Quantas horas eu trabalhei nas ações que foi promovida para a equipe? Gente, ela caiu só para mim ou para todo mundo? Não, geral. Geral. Caiu geral ela. Acho que voltou. Voltei. Voltou. Hoje tá tensa a internet aqui, hein? 200 e blaus de internet. Para ficar caindo no meio da aula. Mas vamos lá. Que você tá hoje, corte rápido, Tramontina. Eu gosto, porque isso me motiva. Obrigada. Eu amo. Eu amo quando você tá assim, corte rápido. Tá afiada. Patrocinado pela Tramontina. É porque eu só me movimento assim. Gente, eu vou te falar, esse dia eu estava medindo, gente, eu pago para levar a lapada da minha mentorada. É sério, eu pago para isso. E depois eu falei, ainda paguei para isso. Mas a gente precisa, gente, senão... Esse dia eu estava falando, desconfie de quem fica junto com você aí, alisando. É mesmo, né? Falando, tá difícil. Tá difícil, menina. Mas olha, você tem que ver, eu também tentei, eu também sei que... Gente, some da reta dessas pessoas. E às vezes chega uma pessoa e fala assim, olha só, fulana, vamos tentar dessa forma? Vamos fazer isso. Aí a gente vai falar, nossa, fulano não tem empatia, sabe? A gente tá falando as coisas... Cara, é essa que gosta de você, porque a outra tá querendo te deixar lá no poço mesmo. Fica aí mesmo, sabe? Vamos ficar aqui nessa... É a famosa banheira de merda quentinha. Tá quentinho, tá fedendo, mas tá quentinho. Deixa, não vou mexer nisso aqui não. Sabe? Então, assim, desconfie dessas pessoas. Desconfie. Quando já comecei falando com vai melhorar. Ó, meta o pé. Porque eu já vim desse mundo e ir para lá, minha filha, não quero voltar mais, não. Não quero, não. Então, a primeira análise que a gente tem que fazer é essa daqui. Ao invés de primeiro a gente olhar assim, aqui, deu prejuízo, comprei, vendi.
antes dessa análise, aí você vai fazer essa análise aqui. Eu fiz, não fiz, postei, não postei, atendi, abordei, quantas horas eu dediquei para isso? Porque é impossível a gente chegar e falar assim, não, ó, não deu. Tá vendo aqui como não deu? Aí você fala assim, mas qual foi as ações que você fez? Não, assim, não deu. Então, esse não é o resultado real. Resultado real para a gente apurar eu fiz isso, isso, isso e isso, tantas pessoas, tal, metrificar, isso mesmo. E aí, realmente não deu. Caraca, o que eu fiz de errado? Pô, aí a gente vai sentar, vai alinhar e vai recalcular a rota para a gente conseguir trabalhar melhor. 2, as vendas menos o custo é o nosso lucro. Aí sim, avaliei tudo isso daqui. Qual outro resultado que eu posso analisar, Daisy? Quanto que eu vendi, quanto que eu tive de custo, e aí quanto que eu tive meu lucro. Existem outras formas de fazer algo financeiro mais completo? Sim, mas isso aqui é o básico. Se você já fizer isso aqui, caraca, já vai ser assim, ó, tá? A bênção de Deus, os anjos, a gente vai conseguir ouvir os anjos lá em cima. Então, o básico que também funciona. E por último, gente, o que acontece? Enriquecer não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha, né? Voltamos para a pergunta inicial de Adriana. CLT é ruim? Não. Depende do que você quer para sua vida. Ah, mas é bom que existe CLT. Sempre existirão. Pode ficar tranquilo. Nem todo mundo vai olhar para isso aqui. Eu ter que pensar, mentalidade, longo prazo, investir, comprar mais barato, depois vender, depois entregar, ter que administrar, analisar o resultado. Você acha que todo mundo vai querer fazer isso? Se todo mundo quisesse fazer isso, se todo mundo fizesse isso aí já tem gente rica. Por isso que Deus já sabia. Sempre existirão pobres. Os pobres sempre existirão para você. Sempre vai existir. Porque já sabe como é que é a mente humana. Agora, tem saída? Tem saída. Porque a gente sabe que também tem pessoas, e eu gosto de quê? De pessoas que veio do nada, do zero. Eu não estou falando aqui de gente de sucesso que herdou. Nada contra, porque se herdou, os pais lá atrás trabalharam para isso. E eu espero que eu tenha muita coisa para os meus filhos herdarem, mas realmente só depois que eu morrer, porque enquanto eu tiver vida, os bichinhos vão ter que trabalhar, porque se não aprender a trabalhar, meu filho, não aprende a dar valor. Se hoje eu dou valor às coisas que eu consegui, e que em nome de Jesus ainda vou conseguir, é porque eu sei o preço de cada coisa que eu tive que pagar, o preço de cada coisa que eu tive que abrir mão quando eu queria. Gente, eu lembro que quando eu estava construindo a casa da minha mãe, às vezes eu passava assim, acho até que já contei isso em uma aula aqui. Cara, me dava vontade de comprar uma coxinha, com aquele refresco, que estava assim naquela vitrine bonita, assim, da lanchonete que fica para a rua, só para a gente aguar. Dava vontade, eu falei assim, caraca. Mas, não vou não. Comprar um pacote de biscoito ali mais barato, porque isso daí já é, sabe o quê? Uns quilos de prego. Eu já pensava, porque eu já sabia o preço das coisas, do material que eu tinha que comprar. Abrir mão, gente, pode parecer, mas isso daí também já é ganância. Depende qual é o seu objetivo de vida. Então, tudo vai depender da vida de cada um. É aquilo, tem gente que ainda não tem condição, mas ela já quer viver um dublê de rico. Não estou falando aqui que não é para viver. Eu estou falando aqui que a gente está trabalhando para isso. Eu quero viajar mesmo, vamos viajar Milena, Michele, Elisana, Adriana, todo mundo que estiver aqui, vamos viajar mesmo. Mas que a gente viaje naquele dia, né, menina? Tipo, sem preocupação da fatura do cartão que eu vou ter quando voltar. É isso que eu quero, sabe? Então, assim, a gente precisa, gente, trabalhar, plantar para isso, né? Ficar nessa ilusão. Ai, mas Deus vai ajudar. Deus já está ajudando, gente. Já tem a mala. Tá toda de mala pronta, né? Tô com a roupa de ir. Então, a gente precisa trabalhar nossa mente. E a primeira coisa em tudo na nossa vida vai ser o quê? A mentalidade. E para a gente finalizar, vocês sabem que se tem uma coisa que eu gosto na minha vida é embasar as coisas que eu vivo e falo, sempre tentando trazer para a palavra. Por quê, gente? Eu leio hoje, né? Eu aprendi a gostar de ler. Ó, esse negócio hoje tá uma benção. Ô, glória!
A gente faz o quê? A gente glorifica até quando ele dá um problema. Mas, assim, eu vejo... Hoje eu leio livros de empreendedorismo e é muito bom para ajudar a gente a ampliar a nossa mentalidade, a nossa mente, mas normalmente tudo que está ali é de uma forma mais atualizada, que traz para a nossa linguagem de hoje, mas para quem lê a Bíblia, quando você vai ver, está tudo lá na Bíblia. Jesus já falou tudo antes, Deus já falou tudo antes, está tudo lá. E tem gente, antigamente, inclusive, eu tinha um preconceito que era o seguinte: esses livros de autoajuda, que não sei o que, lá, não sei o quê. Até eu entender que a palavra de Deus é um livro de autoajuda. Vocês já repararam isso? Tudo e quanto ajuda que você precisa vai estar lá. Vai estar lá. Se você precisa ser reerguida, você vai encontrar a resposta lá. O financeiro também vai estar lá. Gente, tudo na sua vida vai estar lá. Se precisar ser exortado, também vai estar lá. É um manual, tá? E uma das passagens que eu quero trazer para cá, a passagem está lá em Mateus 14 aos 30, que é o quê? Parábola dos talentos. Provavelmente, a maioria das pessoas aqui já leu essa passagem, mas eu vou ler novamente. O reino dos céus será como um homem que, se ausentando do seu país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1. A cada um segundo a sua capacidade, e saiu de viagem. Olha isso aqui, gente, capacidade. Eu quero viajar. Estou me capacitando? Estou me capacitando para poder conseguir mais? Gente, quem me capacita, tem muitas coisas que Deus que vai capacitar a gente, tá? Mas o que é natural dessa terra é a gente que tem que fazer. Deus me ilumina, me ajuda, me dê discernimento, sabedoria. Lógico, a gente vai pedir. Agora, o que é para eu fazer aqui no âmbito material? Estou fazendo? Segundo a sua capacidade. Tem gente que não se capacita no estudo, não quer nada, mas ela quer ter o mesmo resultado que a outra pessoa está tendo. Inclusive, os crentes, quem vai olhar assim vai falar assim, Deus não é crente. Eu falei, não, mas a gente tem que bater com o chicote dentro de casa mesmo. A maioria dos crentes olha e fala assim, nossa, o ímpio está prosperando. E eu aqui, Senhor. Porque o ímpio está estudando, ele está investindo, ele está fazendo a parte. E se tem uma coisa que Deus é justo, é na lei da semeadura. Plantou, colhe. O ímpio ou não ímpio. O sol nasce para todo mundo, para o ímpio não ímpio. A gente tem 24 horas para quê? Para o ímpio e para o não ímpio. A justiça de Deus, gente, é maravilhosa. A gente é que acha que só porque a gente falou que acredita em Jesus vai ser. Uma coisa é certa, né? A gente dá salvação, mas isso é um outro assunto, né? Mas, enfim, justiça. Deus é justo. Então, vamos lá. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Olha, ele ganhou 5, ele já saiu para negociar e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que havia recebido 2 ganhou mais 2. Olha, multiplicou, dobrou. Mas o que havia recebido um talento, foi, cavou um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Deus, eu investi nisso daqui e perdi o dinheiro. Gente, a mentalidade pobre é o quê? Ele tem medo de perder. O pobre ele sempre tem medo de perder. A mentalidade rica, ela sempre está procurando o meio de como ele vai ganhar. Isso é a diferença. O medo de perder é uma desgraça. A gente precisa calcular os nossos riscos, lógico. Mas esse medo excessivo de sempre perder, ele vai te impedir de alcançar coisas maiores na sua vida. E aí o Senhor voltou. O Senhor voltou e falou, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco. E no muito, porém, e o porém sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Os servos, gente, os servos que fizeram dinheiro render foram elogiados. O que escondeu o talento por medo de perder, ele foi o quê? Repreendido.
Depois vocês podem pegar isso daqui, existe uma parte maior, né? Mas eu peguei só para poder a gente trazer isso para a nossa realidade hoje. Então, assim, Deus, ele sempre vai chamar a gente de forma estratégica, mas com responsabilidade. A gente precisa saber e colocar a mão naquilo que Deus já nos deu e fazer com que aquilo ali realmente cresça. Então, assim, a gente quer... É que nem a mentora que me dá mentoria, né? E ela dá muitas aulas lá gratuita também, e ela faz a imersão dela, do 0 a 10K. Todo mundo quer vender 10 mil. Aí a primeira pergunta que ela faz, quanto você tem da sua pronta entrega? Aí a pessoa não tem nem R$1.000. Fala, como é que você quer vender 10? Que milagre é esse? Então, assim, gente, a gente precisa parar e pensar, sabe? Não tem, cara, como ter uma independência realmente financeira. Agora, eu sei que tudo é construção, tá? Aqui a gente está lidando com gente que já tem muito tempo, com gente que tem pouco tempo, gente que entrou esse mês, mas tudo é construção. Desde eu sou obrigada, ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a ser empreendedor, ninguém é obrigado a ser CLT, ninguém é obrigado a nada. A gente precisa colocar e avaliar. Opa, agora, tem uma coisa que é certa. Se você não trabalhar para os seus sonhos, você vai trabalhar pelos sonhos de alguém. Disso daí você pode ter certeza. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Tudo certo? Para mim foi perfeito. Eu precisava muito ouvir essas coisas. A gente precisa Obrigada todo dia para lembrar. Porque a gente esquece, né? Quer falar, Lisa? Eu louvo a Deus pela sua vida, minha diretora. Que a gente Amém. precisa lembrar mesmo, né? Sim, a gente precisa. Porque senão Eu não tava lembrando, né, dessa reunião de hoje. E eu tava assistindo um filme. Eu tô em casa, tava assistindo um filme. Aí meu celular tava carregando, eu ouvi a mensagem, né, da Daisy, lembrando com um link, né? Meu celular tava com 6% de bateria. Aí eu conectei no computador e parece que essas palavras são exatamente para mim, porque falou em medo, falou meu nome. Eu realmente tenho muito medo de investir o que eu não tenho e quebrar a cara, né? Mas se a gente não fizer isso, a gente não vai para lugar nenhum, né? A gente vai ficar sempre no CLT, sempre nessa função de realizar os sonhos dos outros, né? Eu estava conversando com Mônica há um mês, mais ou menos, atrás. Eu fui mandada embora do meu trabalho e eu fiquei sem chão, né? Não sabia o que eu ia fazer da minha vida, porque eu sou tão provedora da casa quanto meu marido. Então, sem a minha renda, eu não sabia o que eu ia fazer, até por eu ter feito despesas, contas, né? Comprei, enfim. E aí, ainda assim, eu estava morrendo de medo. Só que eu acho que eu precisava mesmo ouvir isso hoje. Que bom, você viu, que a Michelle estava falando. A gente realmente tem medo, né? Mas o medo ele dá, gente, porque a gente não acredita na nossa capacidade de fazer. Então, assim, quando a gente sente muito medo, por exemplo, a Michelle, ela comentou com a gente numa outra aula aí que teve, que ela trabalhava vendendo, ela trabalhava com coisa de pet, né? Se não me engano, de ração, né? Então, representante comercial de produto pet. Isso. Então, ela ia nas lojas, né? Ela vendia, e tinha dia que ela não vendia nada, tal. Ok. Aí eu tava pensando, falei, caraca, a gente não tem problema nenhum em fazer isso para realizar o sonho das pessoas. Mas se a gente falar assim, vamos pegar uma bolsa bonitinha, vocês sabem que eu gosto de embalagem de cor bonitinha, né? Porque a gente vai no nível ali, né? E ir nos salões e falar assim, fulana, eu trabalho com cosméticos e eu faço revitalização facial. O que você acha da gente? Você abre um espaço aqui para mim, para eu mostrar esse trabalho para suas clientes aqui e vai ficar como se fosse um presente, um upgrade que você está dando enquanto a sua
a sua cliente está esperando a coloração do cabelo, né, colorir, enquanto ela está fazendo uma unha. A gente não faz isso por quê, gente? Porque é pra gente. Aí a gente tem vergonha, a gente tem medo do que vão pensar, a gente tem medo do que vão dizer, a gente fica tímida. Mas se alguém te oferecer assim, vou te pagar 2.000 por mês para você. Esse dia a Dani Fontana fez uma história sobre isso. Vou te pagar 2.000 no mês para você vender X kit desse daqui, tá? Mas você tem que vender esses kits aqui, senão não tem como te pagar esses 2.000. Aí você vai. Por quê? Você foi mandada, você foi direcionada, alguém te mandou. Agora, quando é pra gente, não sei que raio dá. Por isso que a gente fala tudo isso. Eu repreendo medo, vergonha. Eu não quero nem saber. Eu sei que eu vou fazer o meu trabalho, eu vou prosperar. Esses dias eu estava tentando reanimar uma pessoa que trabalha no CLT, totalmente acabada, desmotivada, aquela que quando você encontra, eu acho que eu falei isso também na última aula, eu falei, como é que você está, fulano? Sobrevivendo. E você? Eu falei, eu estou vivendo, minha filha, que esse negócio de sobreviver só para mim não. Já sofri muito na minha vida sobrevivendo, agora eu estou vivendo. Ela, estou vendo, ficou até meio assim, tipo assim, né? Eu senti, né? Ela olhou, tipo assim, que falta de empatia. Eu estou falando, estou sobrevivendo, ela vem me falando que está vivendo. Mas por quê, gente? Aí eu fui tentar reanimar a buchinha, né? Botar ali os negócios para ela. E aí, estava falando, fulana, você é capacitada, você tem como, você tem potencial. É, amiga, mas palavras bonitas não pagam a conta, né? Assim mesmo que ela falou para mim. A minha vontade colérica, se eu não fosse convertida, eu falava assim, então vive nessa bosta até morrer. Mas, enfim, eu respirei e falei, fulana, realmente não paga. Mas também palavras negativas não te ajudam a sair disso daí, não. Ri assim para ela, né? Enfim, tem gente que quer ficar ali. Ela gosta de ter um motivo para ela reclamar da vida. Aquilo ali é o combustível dela. Se ela não tiver algo para reclamar da vida, parece que não é ela. Então, assim, é desse tipo de gente, tipo, e eu sou o tipo da pessoa, gente, que eu amo ajudar. Quem quer Eu ser antigamente, né, Deise? Cris, qual, sei lá, quantos... Cris, você tem um salão, Cris, bota aqui, Cris, vai fazendo, Cris. Você quer. Até que Cris me indicou uma cliente, eu fui lá, vendi mais de R$800. Aí eu peguei, vendi, depois faltou um batom, fui lá, deixei com Cris para entregar para essa cliente. Aí virei para a Cris e falei assim, você sabe que esses R$800 poderia ter sido seu, né? Aí eu acho que a luzinha dela, eu falei, caraca, é mesmo, né? Então, assim, gente, tem meses que vai estar muito bom, que nem para a Lisana, glória a Deus, estou tão feliz de Lisana, bateu aí 5.000, oh, glória. Só que teve meses que a Elisana, a gente parava lá e conversava, que a gente fica conversa de portão, né? Essas coisas assim. E a gente fazia, Jesus amado. Só que Elisana fazia o quê? Não, vou continuar orando, minha filha, estou jejuando e Deus vou jogar meu pão sobre as águas. E ia, gente. Então, tem vezes que vai ter momento desafiador. Então, assim, não é porque as pessoas estão na CLT que está tudo bem, está tudo legal. O momento desafiador também tem CLT. E por que a gente não pode enfrentar o momento desafiador quando é para a gente? Então, a gente precisa parar um pouquinho, pensar e refletir e saber que dias melhores virão e que a gente está em construção, que a gente está em construção para algo maior e melhor na nossa vida. Ok? E não sei se o povo está aqui, porque a internet está só a misericórdia de Deus na minha vida hoje. Vou parar de... Acho que voltou. O inimigo está furioso hoje, gente. Vou parar até de gravar aqui.